Bom, agora aqui conosco Rodrigo Constantino. Constantino, por 56-19, o plenário do Senado aprovou em primeiro turno o texto base da Previdência, porém, em derrota para o governo, os senadores derrubaram na votação dos destaques a mudança proposta no pagamento de abono salarial. Mas, no fim das contas, foi um resultado positivo, Constantino. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Olha, foi positivo com aquele enorme porém, né? Essa perda da questão do destaque do abono, faltaram 7 votos a favor do governo, representa uma perda de quase 80 bilhões de reais, né, nessa economia prevista em 10 anos da Previdência. Então, você vai desidratando. Vamos lembrar que desde o começo, o ministro Paulo Guedes, o governo falavam em 1,2 trilhão de reais de economia em 10 anos. Aí passa pela Câmara, já vem sangrando e vem 933 bilhões de reais de economia. Aí chega no Senado, agora já estamos falando em 800 bilhões. Ainda é um número, se você lembrar as estimativas mais otimistas dos analistas, do mercado, ainda é um número muito bom. Quer dizer, ninguém no mercado esperava muito mais do que isso no final das contas. Mas, ao decorrer do processo, houve ali uma expectativa, uma esperança de que fosse possível, sim, entregar uma economia maior. E mais do que isso, né, da forma que aconteceu ontem, parece que o líder do governo no Senado, que é o senador Fernando Bezerra Coelho, que está envolvido aí em questões delicadas do ponto de vista ético, foi alvo de busca e apreensão no gabinete dele, do próprio Senado, que gerou muita reação também, né, política. Ele teria sido perguntado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se dava ou não para levar adiante a votação, ou se era melhor interrompê-la. E ele achou que dava para levar adiante e perdeu. Ou seja, há um sinal aí de que está faltando comunicação, de que está faltando sentir exatamente o pulso dos senadores. O próprio secretário Rogério Marinho lamentou depois, né, desabafou rapidamente ali, falando que alguma coisa errada está acontecendo, que o governo precisa se reorganizar, ou seja, se continuar assim é possível que sofra novas derrotas à frente. Lembrando que os senadores estão ali participando de um mini butim, ameaçando até mesmo adiar a votação, porque cobram que o governo não estaria entregando aquilo que foi prometido em termos de verbas e emendas e a questão também da forma que você vai rachar no Pacto Federativo os royalties do pré-sal. Então, tudo isso está gerando ali um momento de apreensão do governo, né, e para a sociedade brasileira, se o secretário Rogério Marinho, né, um dos principais responsáveis pelo andamento, pela articulação da reforma, está preocupado, a sociedade brasileira tem que estar preocupada. Quer dizer, ele é o fiel da balança ali que está cuidando dos interesses da sociedade perante um monte de senadores que, via de regra, estão mais preocupados com os seus próprios interesses. Então, se o Rogério Marinho está tenso com a falta de organização do governo, quem sou eu para pensar o contrário? Também estou muito tenso e vejo com preocupação o que aconteceu ontem ali. O Brasil precisa ser realista, pragmático, é uma reforma importante, não é de bom tom você achar que a política, logo no Brasil e logo a política, vai ser um ambiente de soluções milagrosas e ótimas, não é o caso. Mas o que vimos ontem ali acendeu uma luz amarela de alerta muito intensa, muito forte. É preciso reagir, caso contrário a desidratação será ainda maior. Mas eu preciso registrar o seguinte, né, Constantino? A Jovem Pan foi o único veículo de comunicação com influência que defendeu a reforma da Previdência desde o começo em uma campanha não remunerada, considerando que o Estado, independentemente de governo ou ideologia, não pode ter mais gastos do que arrecadação. E apesar dos cortes no texto, como você falou, falta pouco para a aprovação final, isso é muito importante. Agora, mudando de assunto, essa Lava Jato hoje em andamento no seu estado, no estado do Rio de Janeiro, a Polícia Federal deflagra essa operação, a Operação Armeira, que tem como alvos auditores da Receita Federal suspeitos de extorquir dinheiro de investigados da Lava Jato. O juiz Marcelo Bretas expediu 9 mandados de prisão preventiva, 5 de prisões temporárias e 39 de busca e apreensão. É a Lava Jato chegando na Lava Jato, é isso, Rodrigo? É isso aí, mostrando justamente aquilo que o poeta romano Juvenal perguntava, né? Quem vigia, o vigia. Você precisa ter um mecanismo de pesos e contrapesos, check and balances, justamente
para poder fiscalizar o próprio fiscal, né? Eu sou do tempo, eu tenho idade suficiente para lembrar de auditores e fiscais da Receita Federal que tinham aviãozinho no Rio de Janeiro. Quer dizer, todo mundo sabe, todo mundo conhecia quem eram podres de rico e ostentavam isso. Era uma época pré-Lava Jato, né? Então é curioso que chegue até mesmo a Lava Jato, né? Um nome sugestivo também, né? Canal é o sobrenome do principal alvo aí dessa operação, ou seja, criou ali um canal de extorsão em relação àqueles que ele sabia que estavam complicados perante a Lava Jato. E veja, nós temos sempre, e eu tento trazer isso para o público da Jovem Pan, né? Nós temos sempre que olhar para a política sem romantismo. É exatamente isso, é você entender que quem está lá do outro lado, do outro lado da mesa, ou seja, quem tem o poder, a autoridade para fiscalizar, para perseguir, para atuar, também é um ser humano sujeito a paixões e interesses. Então, quando você concentra muito poder e sem um mecanismo adequado de peso e contrapeso, sem punição adequada para quem for pego com a boca na botija, abusando desse poder, né, você vai incentivar condutas ilícitas, criminosas, né? É muito poder na mão de burocratas e agentes do Estado. Então, é fundamental a gente entender que não dá para contar com aquela visão romantizada, idealista, tipo um Linneu da grande família como fiscal, né? No caso ali da vigilância sanitária, mas todo o aparato de fiscalização do Estado, você tem que partir da premissa de que pode ser alguém que vai também sucumbir a essa tentação de abusar desse poder para fins particulares, ilícitos e tudo mais. Então, é isso aí. O Marcelo Bretas vem liderando aí uma campanha de perseguição a esses criminosos, né, na operação da Lava Jato no Rio, com muita coragem e perseguindo onde tem que perseguir, inclusive, como a gente está vendo aí, gente que está por trás da própria Lava Jato. É isso mesmo, não tem outra forma de combater a impunidade no país. Tem que ir atrás de todo mundo que está abusando desse poder e cometendo crimes. Não importa se do lado do empresário ou se do lado do próprio governo. Rodrigo Constantino, bom trabalho para você. Até mais tarde. Bom dia a todos.